Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, eu sou a Franciele e hoje eu quero conversar contigo sobre um assunto bem importante. Eu quero falar sobre escolhas. Mas não sai daí porque não é qualquer vídeo sobre escolhas. Na verdade, eu quero te levar a pensar hoje sobre os motivos por que nós escolhemos. Sabe que muito mais importante do que as escolhas que a gente faz é o porquê a gente escolhe aquilo que a gente escolhe. Porque toda escolha ela tem uma consequência. Então, tudo aquilo que você escolhe, você vai pagar um preço pela escolha que você fez. Ao mesmo tempo que você vai usufruir dos benefícios daquilo que você escolheu, também é um preço a ser pago. Para tudo é assim. Então, por exemplo, se você escolhe cursar, por exemplo, um ensino superior, você paga o preço para conseguir cursar o ensino superior e também usufrui desse benefício ao mesmo tempo que se você não faz, você usufrui de algum benefício por não ter feito e também paga o preço depois por não ter estudado a mais. Enfim, só para te dar um exemplo. Então, tudo na nossa vida, todas as escolhas que a gente faz, elas nos dão prazeres e elas também nos dão um preço a ser pago. E quando a gente faz uma escolha pelos motivos errados, é difícil a gente pagar esse preço depois. Por que eu resolvi conversar contigo sobre esse assunto? Porque, se você não sabe, eu trabalho com famílias, faço atendimento na área de família, aconselhamento, terapia de família. E aí, o que acontece? Eu tenho encontrado muito pessoas que fizeram escolhas erradas e essas escolhas se tornaram erradas pelo seguinte, porque elas foram feitas pelos motivos errados. E quando elas são feitas pelos motivos errados, elas nos trazem problemas depois. Então, muitos relacionamentos que surgiram entre uma menina e um rapaz, a menina escolheu aquele rapaz não porque ele despertava o interesse dela, porque seria um bom esposo, porque seria um bom namorado, um bom pai, enfim. Escolheu justamente para afrontar os pais. E aí colhe as consequências disso depois. Também casos de casais, né, principalmente as meninas mais, essa questão, as mulheres, resolveu ter um filho, não porque aquele filho era realmente um desejo do coração que ela tinha e aquele filho faria diferença, mas por conta da pressão social, porque as pessoas começaram a perguntar, quando vai ter filho? Já estão casados há tanto tempo e não tem filhos, e agora? E aí quando esse filho nasce, essa mãe, né, essas mães, elas acabam encontrando algumas dificuldades nessa nova realidade com esse bebezinho. Então, a gente precisa parar e pensar por que a gente escolhe as coisas. Uma coisa que muito influencia as nossas escolhas é o meio que a gente vive. Às vezes, as pessoas que têm contato com a gente, elas acabam influenciando muito nas nossas escolhas. E muitas vezes, a gente escolhe não porque é o melhor pra gente, mas essa escolha é feita por conta da pressão do meio onde a gente vive. Às vezes é o meio religioso, às vezes é a família, às vezes são os amigos. E isso é um problema. Então, a gente precisa aprender, você precisa aprender a ser autônomo das suas escolhas. Porque você tem que saber que, por mais que o grupo te pressione a escolher, na hora de pagar o preço pela escolha, tu paga esse preço sozinho. Então, tu tem que ser inteligente a ponto de escolher aquilo que tu está disposto a pagar o preço. Entende? E a gente vive hoje numa sociedade de estereótipos, de modelos, né? Então, muito se tem, assim, alguns modelos do que seria felicidade para uma mulher, por exemplo, ou para um homem, enfim. A felicidade, ela muito se resume em se casar, em ter um bom emprego, em ter um bom carro. E aí esse bom emprego, muitas vezes, ele está relacionado a uma coisa que talvez você não é muito a tua área, mas tu acaba optando por fazer, por exemplo, administração de empresas, sendo que você gostaria, sei lá, de fazer medicina. Eu lembrei agora de um exemplo que eu já gravei até em um vídeo anterior. Um pai que ele era médico, vinha de uma família de médicos e ele queria que o filho fosse médico também. Então, o que acontece? Aquele filho sofreu a pressão da família, das gerações anteriores e se formou em medicina. Só que esse rapaz, ele entendeu na metade do caminho que ele não queria ser médico, entendeu? Ele não queria ser médico, ele queria ser caminhoneiro. E ele chegou e entregou para o pai o diploma da medicina e falou, ó, pai, aqui está o teu diploma de medicina, mas eu não vou ser médico, eu vou ser caminhoneiro. Então, ele conseguiu ser autônomo da própria escolha e escolher ser caminhoneiro pelo motivo que o tornaria feliz. E provavelmente, quando a gente escolhe as coisas que vão nos tornar felizes nessa questão profissional, por exemplo, a questão de, mas não vai ganhar tanto dinheiro quanto o médico, será? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, a gente não faz pelo dinheiro, a gente faz porque a gente gosta, a gente acaba superando muitas coisas, muitas pessoas. Então, é importante a gente parar e pensar. Lembra que
a pressão do grupo, ela pode te ser prejudicial. O grupo, o meio onde você vive, ele pode te influenciar, mas o preço tu paga sozinho. Outro motivo que nos faz muitas vezes escolher as coisas não pelos motivos certos é o nosso medo. Quando a gente não consegue conviver ou encarar esse medo. Uma coisa importante, todo mundo sente medo. Eu sinto medo, você sente medo, todos nós sentimos medo. O medo, ele está presente na nossa vida. E ser corajoso não é não sentir medo, ser corajoso é você encarar esse medo. E muitas vezes por conta do medo, por exemplo, de ficar sozinho, medo de não ser aceito, medo de muitas coisas, as pessoas acabam tomando decisões, fazendo escolhas que não são as escolhas mais acertadas, não são as melhores escolhas. E como eu disse para vocês, quando a gente escolhe alguma coisa, não pelos motivos certos, o que acontece? A gente paga um preço muito alto. E aqui vem uma coisa importante para a gente pensar. Não é porque o teu amigo escolheu de determinada forma que você tem que escolher também. Não é porque a escolha dele deu certo para ele que vai dar certo para ti também. As pessoas, assim, eu e você, a gente precisa entender que o outro é o outro, ele é diferente de mim. Ele tem experiências de vida diferente, ele teve pais diferentes, ele viveu numa família diferente, ele viveu um jeito diferente, então ele é diferente. O que deu certo para ele pode ser que não dê certo para ti. Entende? O que dá certo para ti pode ser que não dê certo para ele. Então, acredito que as pessoas precisam aprender a tomar as decisões não com base no que deu certo para o outro. E às vezes o medo da gente encarar aquilo que pode acontecer comigo, eu pego o que já deu certo com o outro. Então, se já deu certo com o outro, vai dar certo comigo também. E não é bem esse o caminho, sabe? Não é bem esse o caminho. A gente precisa aprender a encarar isso e saber que o outro é diferente de mim. E porque a gente é diferente, o que deu certo para ele talvez não dê certo pra mim. E também, o contrário também é verdadeiro. Pode ser que não deu certo pro teu amigo, não deu certo pro teu irmão, não deu certo pra alguém que vive próximo de ti, mas pode dar certo pra ti. E aqui eu abro um parênteses nessa fala, porque como as pessoas gostam de dizer pro outro que para ele ser feliz, ele tem que ser feliz do jeito que eu aprendi a ser feliz. Gente, isso é uma furada da vida, assim. E eu sou totalmente contra isso. A gente não tem o direito de chegar pro outro e dizer assim, pra ti ser feliz, tu só seria feliz se tu fosse assim, se tu fosse assado. Não dá, porque o outro é o outro. E por que isso mexe assim tanto comigo? Porque eu já passei muito isso na minha vida. As pessoas me dizerem como eu seria feliz se eu fosse feliz da maneira como elas acham que eu deveria ser feliz. E isso me deixa profundamente irritada, porque eu já entendi as coisas que me fazem feliz. E às vezes as pessoas gostam de dar um conselhozinho assim, né? Um conselhozinho, não sei se a palavra existe, mas gosto de dar um conselho do tipo, por que tu não faz assim? Se tu fizesse assim, eu acho que seria melhor. Às vezes as pessoas têm essa mania até comigo, de dizer, por que tu não fez tal profissão? Não foi por tal área, determinada área, tu ganharia até mais. Mas não, gente, eu gosto de ser o que eu sou, de trabalhar com o que eu trabalho, de gravar vídeo pra vocês. Eu gosto de fazer o que eu faço. Entende? Eu gosto de ser como eu sou. De vez em quando vem alguém que acha que é feliz e bem resolvido e diz pra mim assim, mas se tu fosse assim, tu seria mais feliz. E eu fico pensando blá, 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 porque isso não é real. A gente precisa aprender a fazer essa diferença entre eu, quem eu sou, e quem o outro é. E a gente seria bem mais feliz. Então, assim, pra você não esquecer, tá? Não esquece que cuidado com as escolhas que tu faz. Toda escolha tu vai gozar os prazeres da escolha que tu fez, tu vai te sentir bem, tu vai ter vantagens, mas tu também vai pagar um preço com ela. É sempre assim. E aí, tu tem que lembrar o seguinte, que se tu fizer a tua escolha pelos motivos errados, escolheu pelos motivos errados e o preço é alto demais e vai ser difícil de pagar. E aí isso é pra tudo, pode ser na vida profissional, pode ser no teu casamento, pode ser na tua escolha de ter um filho, pode ser na forma como tu cuida da tua saúde, pode ser em tudo na tua vida. Então, cuidado. Escolha pelos motivos certos e não pela pressão das pessoas ou pelo medo de não conseguir ou pelo medo de errar, entende? Escolha porque você quer, escolha porque aquilo faz sentido para ti, escolha porque você pode fazer a diferença, porque aquela escolha vai fazer a diferença na tua vida, tá bom? Um grande beijo pra você, nós nos vemos na próxima semana. Não esquece de deixar o teu gostei nesse vídeo, compartilha, gente, olha que assunto legal. Tanta gente fazendo escolhas erradas aí, porque não é que é a escolha errada, mas tá fazendo a escolha pelo motivo errado. Então, compartilha lá no teu Facebook, compartilha pelo YouTube com outras pessoas, compartilha. E se tu não é inscrito, querido, te inscreve no canal, tá bom? Um grande beijo pra você e tchau, tchau.